congregando, né, em tempos tão difíceis, a gente realmente precisa disso. E a igreja do nosso superintendente, da 57 ali, na igreja do pastor Itamar, estão inaugurando um novo templo, já fizeram algumas reuniões lá e tal, mas hoje eles estão oficialmente ali começando o trabalho, né? E nesse novo templo, e aí o pastor Aparecido foi para lá, ele convidou o pastor Aparecido para estar lá, e ele não teve como dizer não, né? Porque realmente é um marco, né, para aquela igreja, para aquele povo que teve um tempo, bastante tempo, na verdade, uma igreja bem pequenininha, né? Talvez até menor do que essa nossa aqui, e hoje está com um tempo bem maior lá, para ficar bonito, né? E é importante ele estar lá, tá bom? Para isso, nós falamos aqui já algumas vezes, né, sobre que missões não é simplesmente aquele que vai, né, como eu fui, né? Fiquei mais de 14 anos no campo missionário de tempo integral, né? Mas é todos nós que estamos aqui, que entendemos essa missão, que temos essa missão, né? E que a gente pode praticá-la, né? Pode exercê-la no nosso meio aqui, sem que a gente tenha que ir para outro lugar, né? E para isso nós temos uma missionária aqui hoje, que é a pastora Adriana. Ela vai trazer a palavra para a gente, né? Ela foi um chamado específico de crianças, e ela tem sido usada aí na cidade, né? Vai ser usada aí na cidade para abençoar muita gente. Depois, no final do curso, se você quiser, a gente tem. Ela não vai poder ficar aqui, porque ela é da 57, no caso, ela vai realmente ir para lá, mas a gente pode falar um pouco mais sobre isso com os irmãos. Quero chamar a Adriana aqui na frente. Glória a Deus. Querida nossa, né, que a gente tem aprendido a amar e vai trazer a palavra do Senhor para nós. Eu vou deixar que ela se apresente melhor, que ela possa abençoar a nossa igreja. Amém? Amém. Boa noite, irmãos. Paz seja convosco. Amém. Que igreja avivada. Olha, eu cheguei, a presença de Deus é muito real aqui neste lugar. A gente pode sentir a presença de Deus, mas hoje tem algo extraordinário aqui neste lugar. E eu fico muito feliz por ter a oportunidade de compartilhar a palavra de Deus com vocês aqui neste lugar. Como o Felipe já me apresentou, né? Eu sou ali da 57, hoje a gente está inaugurando um novo templo, também tem sido uma bênção. E é muito bom, como ele mesmo disse, nós nos unirmos, né? Porque nós fazemos parte do mesmo corpo, que é o corpo de Cristo. Nós somos uma mesma família, amém? Então Deus seja louvado pela sua vida. Faz parte de uma igreja avivada. É isso mesmo, né? O Senhor nos chamou para fazer a diferença. E vamos orar, né, para receber a palavra do Senhor. Pai, em nome de Jesus, eu quero te louvar e te agradecer, Pai, pela oportunidade de estarmos aqui reunidos como igreja, como tua noiva, como o corpo de Cristo, Pai. Te agradecemos pela oportunidade, Pai, que temos de ouvir a tua palavra. Sabemos, Pai, que muitos não estão tendo essa oportunidade, mas nós temos, e por isso nós somos agradecidos ao Senhor, Pai. Que seu Espírito Santo, que já está aqui no meio de nós, encontre liberdade de falar, que Ele ministre em nossos corações, que Ele fale ao nosso coração aquilo que Ele quer falar, e que o nosso coração seja como uma terra boa, uma terra fértil, Pai, onde essa semente vai ser semeada e vai gerar muitos frutos, Pai, frutos que durem para a eternidade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então eu pensei muito em que palavra eu ia trazer hoje, né? Aí Deus colocou uma palavra no meu coração e eu coloquei um tema. O tema é: eu fui chamado. Eu gostaria que você olhasse para o teu irmão com voz de profeta e falasse para ele: eu fui chamado. Bata a mão no peito e diga: eu fui chamado. O Senhor me chamou. Né? A gente chamou para fazer parte de um exército poderoso, que é o exército dele, né? E muitos não estão tendo essa oportunidade, mas nós temos. Por isso nós temos que falar com alegria, né? Eu fui chamado. Então, eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia lá em Esther, capítulo 4, versículo 14. É uma palavra bem conhecida, mas a palavra do Senhor, ela se renova todos os dias. Amém? Todos os dias ela fala algo no nosso coração. E no versículo 14, a palavra diz assim: pois, se você ficar calada nesta hora,
Socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Então, como muitos já ouviram falar da rainha Esther, eu acredito que aqui a maioria já ouviu falar. Naquele tempo, a rainha Esther, ela era uma moça comum, como nós, era uma jovem. A palavra de Deus diz que ela era órfã, era judia, e ela foi criada pelo seu primo, Mordecai. E naquele tempo o rei, era o Assuero, o rei, ele deu uma festa no seu palácio, e as festas deles duravam muito tempo. E num dia das festas, ele já estava alto, né, de embriaguez do vinho, e pede para chamar Vasti, sua rainha, para se apresentar. Mas a rainha disse não para o rei. Eu vou encurtar porque a história dela é longa, mas se você puder ler, leia, que é maravilhosa. E a rainha Vasti disse não para ele. E dizer não para o rei não podia, né? Porque uma vez que o rei dissesse, era obrigatório, era uma lei, tinha que cumprir. E naquele momento ela disse não, ela foi o quê? Destituída do cargo de rainha. Ela deixou de ser uma rainha. E os conselheiros do rei deram conselhos para ele que ele tinha que escolher uma nova rainha. E foram selecionadas várias mulheres para se apresentarem ao rei. E em uma delas estava quem? Esther. Pense, uma pessoa simples, uma pessoa humilde, vai se apresentar. Mas o rei acha graça em Esther. E manda chamar Esther pelo nome. O Senhor chama cada um de nós pelo nome, irmãos. Deus escolheu cada um de nós. Ele nos chamou. Ele já nos escolheu no ventre da nossa mãe. Cada um de nós tem um chamado específico. E ele chama Esther. E Esther passa pelos tratamentos que todas as mulheres tinham que ter, né, para ser a rainha. E ela passa por aquele período, passa a ser a rainha dele. Mas em certo período, o povo dela, que eram judeus, começam a ser perseguidos por um homem chamado Amã. Começa o quê? Perseguir. Queria exterminar o povo judeu. E o primo dela manda uma mensagem para ela. Disse para ela que ela estava lá e ela tinha que fazer algo pelo seu povo. Mas existia um período lá que ninguém poderia se apresentar ao rei sem que ele chamasse. E ele manda a mensagem para o primo dela, o Mordecai, que ela não podia fazer nada, porque se ela entrasse para falar com o rei, ela seria morta. Porque só entraria para falar com ele quando ele autorizasse. Mas era tudo ou nada. Porque a família dela, o povo dela, estava o quê? Perecendo. Ia morrer. E naquele momento, quando ela ouve, ela manda um recado para ele. Ele olha a resposta que ele diz para ela, na minha tradução. Será que não foi para isso que o Senhor te colocou nessa posição? Muitas vezes, querido, Deus vai nos levar à posição, muitas vezes vai ser contrária à nossa vontade, nem sempre vai ser a nossa vontade, mas porque é algo que Deus tem para fazer através da nossa vida. Porque o povo de Deus, muitas vezes, vai ser beneficiado através do chamado de muitos aqui. Deus chama pessoas específicas neste lugar. Para quê? Para que venham ocupar lugares, ocupar espaços, para que o povo de Deus venha a ser agraciado. O Senhor escolhe nós com um propósito. E a rainha, naquele momento, naquela situação que ela se encontrava, ela estava lá porque não foi ela que se colocou lá, foi o Senhor que colocou. Foi o Senhor que escolheu Esther para estar lá naquela posição. E através de Esther, o povo de Deus foi salvo naquele período. Não aconteceu nada devido a um chamado de Esther. E quando eu meditei nessa palavra, eu falei, Senhor, o que eu posso aplicar para nós, na nossa vida? Eu gostaria que você abrisse lá em Mateus, capítulo 5. Porque o Senhor nos chama para fazer o quê? A diferença nesse tempo. Nós, queridos, não estamos vivendo algo diferente naquela época. Hoje, se ainda nós temos liberdade para falar da palavra de Deus, para pregar sobre o amor de Jesus, é porque nós temos nos posicionado. De alguma maneira ou outra, nós temos nos levantado, nós temos orado, nós temos agido. Mas muitos lugares não tem. Então, o Senhor, Ele nos chama para fazer a diferença. Em Mateus, capítulo 5, versículo 13, você que pode, abre a sua Bíblia, a palavra de Deus diz assim: vocês são o sal da terra, que a torna suportável. Se perderem seu sabor, o que acontecerá ao mundo? Vocês mesmos serão jogados
jogados fora e tratados como coisas sem valor. Olha o que o Senhor disse para nós, que nós somos o sal desta terra. É nós que fazemos a diferença. Sabe o seu local de trabalho, querido? Você não está lá apenas para ganhar o seu dinheiro. Você está lá porque o Senhor te colocou naquele lugar para falar da palavra dele, para fazer a diferença. Pessoas vão ver você e vão ver Cristo em você. Muitas vezes não vai precisar nem você abrir a boca para falar. As pessoas vão olhar para a sua maneira de viver e vão falar assim: ali vai um servo, uma serva de Deus. Por quê? Porque é nós que fazemos a diferença. É o povo do Senhor. Eu ouvi uma vez que uma moça falou assim: eu orei para Deus me colocar num lugar para trabalhar. Só que eu entrei num lugar muito ruim de trabalhar. Ela entrou num lugar muito turbulento, era terrível esse lugar. Pessoas que era difícil de conviver. O Espírito Santo precisou falar para ela assim: você quer brilhar onde já tem a luz? Você vai fazer a diferença no meio do quê? Dessas pessoas. É uma oportunidade que você tem do quê? De Jesus aparecer através de você. O Senhor nos chamou para isso, para esse tempo. No versículo 14, ele diz: vocês são a luz do mundo, uma cidade sobre um monte, brilhando durante a noite para ser vista por todos. Olha que palavra poderosa para nós. Eu e você somos a luz para este mundo. As pessoas estão na escuridão, mas nós somos a luz de Cristo. As pessoas vão enxergar Cristo através de nós. Olha, queridos, eu trabalho numa empresa. Vai fazer 9 anos que eu estou numa empresa. E eu confesso para vocês que chegou num período na minha vida que eu entrei na zona do conforto. Eu não tenho vergonha de falar. Eu entrei na zona do conforto e falei assim: eu não quero mais ser responsável de nada. Eu me acomodei, eu falei assim: não quero, porque só dá dor de cabeça. Eu sempre fui gerente de vendas. E eu falei assim: já deu para mim, eu já estou com uma idade e tal, e a gente se acha muito velho para fazer a obra de Deus. Eu falei: eu não quero. E eu falei assim: não, já deu para mim. E fugia. As pessoas me chamavam para gerenciar, eu não quero não, só enche o saco, só dor de cabeça, e fugia. Aí entrei nessa empresa que eu estou. Vai fazer 9 anos que eu estou lá. E me chamaram uma vez para ser o responsável da empresa. Eu também disse não, falei que eu não queria, que estava bom do jeito que eu estava, né? Do comodismo. Então já que não quer, vou trazer uma pessoa de fora para ser responsável. Deus sabe cutucar a gente muito bem, né? Trouxe uma pessoa de fora. E ela não professava a mesma fé que a minha. Mas até não professando a mesma fé que a minha, eu sou tranquila, né? Quanto a isso, né? Eu sou a luz, né? A gente vai brilhar onde Deus nos colocar. Mas, irmãos, ela começou a me afrontar. Ela começou a tocar na minha fé. Em momento algum eu briguei com ela, eu ia no banheiro e falava assim: não, eu quero sair daqui, Deus. Eu não vou ficar trabalhando com essa mulher aqui, não. Porque tudo eu dou pro meu pai, né? Meu pai, que eu sou filha mimada. Eu não fui mimada na terra, mas eu sou mimada no céu. Eu ia lá e falei: não vou trocar com essa mulher, não. Essa mulher está me provocando. Aí peguei um dia o telefone e liguei para os meus patrões, né? Que eles moram lá em Santa Catarina. Eu falei assim: olha, eu já faz 5 anos que eu estou aqui, eu quero sair daqui, porque para mim já deu. Cansado já, fazendo a mesma coisa, né? Como assim você quer sair? O que aconteceu? E eu nem tocar na mulher, né? Eu falei: não, para mim já deu. Já passei bastante tempo aqui, eu quero fazer coisas novas, viver coisas novas. Não, você não vai sair, eu já sei o que está acontecendo. Passou 2, 3 dias e meu supervisor veio de lá de Santa Catarina e demitiu uma mulher e me deixou ali. A irmã, nesse momento, eu fui lá no banheiro e falei assim com Deus: eu pedi para sair, o senhor não me tirou. Por que o senhor tirou ela? Porque você abriu o caminho aí nesse lugar. Você é a luz desse lugar, Deus escolheu. Se ela ficasse, pessoas não iam me conhecer através dela. Porque ela não vivia na luz de Cristo, ela vivia nas trevas. E olha, irmãos, iam pessoas lá para falar com ela a respeito da fé que ela professava. Mas a partir daquele momento que Jesus falou comigo, Cristo falou comigo e falou assim: você é a minha boca, você vai falar de mim nesses lugares, é você que vai professar essa fé, esse amor. E desde que eu entendi que eu tinha um chamado para estar naquele lugar, eu aceitei aquele chamado de coração, eu aceitei ser responsável daquele lugar. E a partir daquele dia, a palavra de Deus é sempre aberta no meu caixa, a palavra de Deus é sempre aberta no meu balcão. Pessoas chegam ali, sempre saem animadas, sempre eu tenho uma palavra de esperança. Toco no louvor todos os dias antes de abrir
entendi porque Deus quer nos colocar por cabeça. Se Deus te der uma oportunidade, porque Ele vai te dar, irmãos. Deus está te chamando nessa noite, Ele vai te colocar em posição de cabeça e não de cauda. Mas é para que você pregue a palavra de Deus através da sua vida. Através de você, pessoas vão conhecer o Senhor. As pessoas estão sedentas. As pessoas estão necessitadas de ouvir a palavra. Eu entendi. Eu falei assim, em todo lugar que nós somos colocados com um propósito, que é o que a rainha Esther tinha acontecido com ela. Tinha um propósito dela estar ali. Não foi em vão que Deus levantou ela como rainha naquele tempo. Eu fiz estágio numa casa-lar aqui em Pinhais, e ali nessa casa-lar eram muitas crianças, né? Vocês sabem como que é os abrigos, né? As crianças, elas são retiradas de suas famílias. Muitas vezes as famílias já estão desestruturadas, as crianças vão para lá, já estão fragilizadas. E eu, quando ia fazer estágio naquele lugar, eu pensava assim, Deus, o que eu posso fazer aqui para ajudar essas crianças, né? Só que quando eu comecei ali, quando a gente é estagiário, a gente não tem voz, né? A gente é só estagiário, então você não pode fazer nada, você só é estagiário, né? E eu chegava lá e eu começava a observar o campo, né? Porque todo lugar que a gente está é um campo missionário. Deus, o Espírito Santo vai dar essa estratégia para nós. E eu cheguei lá e eu falei assim, tá, mas eles sabem um livro tal, eles falam com as crianças disso, mas eu era a única que não podia falar de Jesus. Porque a minha fé não podia professar lá, porque eu estava induzindo as crianças a seguirem a minha religião. Aí eu falava assim, eu usei esse versículo, eu não podia me calar, porque eu sabia do meu chamado para estar ali no meio daquela casa. E eu falei, então, Espírito Santo, eu não posso falar abertamente. Eu preciso que o Senhor me dê uma estratégia para falar com cada criança e adolescente dentro deste lugar. Quando as crianças, irmãos, eles tinham um surto psicótico, eles ficavam totalmente transtornados, eles se automutilavam. E nesse momento, eu podia atender as crianças. Eles sempre falavam, você pode ir atender. Eu ia com o maior prazer. Porque eu sabia que Deus estava me dando o quê? A oportunidade de falar de Jesus para elas. Eu abraçava cada criancinha, cada adolescente bem apertado e falava, Jesus te ama. Jesus ama você. Sabe, não importa o que você está pensando. Você lembra que Jesus ama você. Então eu não perdi a oportunidade. Eu não podia falar abertamente, mas eu entendi que naquele momento era a oportunidade que eu tinha de falar de Jesus. E nós, irmãos, não podemos nos calar. Nada pode parar a igreja do Senhor. A igreja do Senhor, a palavra de Deus diz que a igreja, ela avança. Ela não retrocede. Ela sempre vai avançar. E é por isso que o Senhor escolheu cada um que está aqui, para ser a luz de Cristo onde você estiver. Dentro da tua casa. Eu sei que dentro da casa muitas vezes é difícil. Muitas vezes nós passamos por dificuldade dentro da família, mas a luz de Cristo vai brilhar através de você e a sua família vai ser salva. Você é o pilar da tua casa, é a luz que brilha lá dentro. Mais adiante, no versículo 16, a palavra diz assim: não escondam a luz de vocês, deixem que ela brilhe para todos e que as boas obras de vocês brilhem para serem vistas por todos, de tal maneira que louvem o Pai Celeste. Eu me formei em serviço social, e quando eu me formei em serviço social, Deus me deu uma oportunidade de conhecer o outro lado, que eu não conhecia. E quando eu me formei, eu não tenho vergonha de falar, irmãos, porque a gente conta as coisas boas, a gente também conta as coisas ruins, né? Eu falei, quer saber alguma coisa? Eu vou engavetar meu certificado, porque eu conheci o lado negativo. Eu falei, por que eu fui estudar 4 anos, né? Sofri para estudar e vou engavetar meu certificado, né? Mas foi uma atitude que eu tomei. Eu falei, não, para mim está tudo bom, né? Minha família está tudo bem, vai bem, graças a Deus. Minha filha está muito bem, graças a Deus. Vou engavetar meu certificado. Esse era o projeto que eu tinha feito para mim. Eu falei assim, eu não quero fazer parte disso, Deus tem o melhor para nós, e aqui é uma enganação, né? Então eu não quero isso para mim. E não queria fazer parte daquilo. Mas, irmãos, olha como Deus trabalha. Foi numa campanha de jejum de Daniel, que a nossa igreja tem todo janeiro, são 21 dias que a gente faz de jejum de Daniel. Qual foi a minha ministração?
que falava exatamente de governo, falava exatamente de ocupar espaços e lugares. Oh Deus, fala Deus. Aí eu fui ministrar, quem foi ministrada fui eu. Eu fui falar que nós devíamos ocupar lugares, espaços, porque nós hoje temos Jesus como nosso senhorio. E é Ele que governa nossas vidas, não é mais a minha vontade. É a vontade de Jesus para mim. E naquele momento o Espírito Santo soprou bem aqui no meu ouvido e falou assim: tá, você está falando de governo, mas você não quer governar. Você foge do governo. Você foge da responsabilidade. Que tapa de luva para mim. Porque eu estava pregando uma coisa que eu não queria viver. Eu falei assim, meu Deus, eu não posso, né? Não posso viver isso. E hoje eu entendi que Deus deu a oportunidade de fazer aquilo para a glória dele. Porque muitas vezes Deus vai permitir você fazer coisas que na caminhada você vai descobrir que não era aquilo que você queria. Mas aquilo que você fez, Deus quis que você fizesse. E vai ser para a glória dele. O nome de Jesus vai ser glorificado. Se você faz uma faculdade, se você estuda, Jesus vai ser glorificado através da sua faculdade. Através daquilo que Ele confiou nas tuas mãos. Aquilo que Jesus dá, coloca nas nossas mãos, é para a glória dele. Ele usa tudo aquilo que Ele dá para nós para glorificar o nome dele. Amém. E naquele tempo eu entendi. Eu falei assim, tudo bem, Senhor, eis-me aqui, Senhor, usa a minha vida. Não é porque eu estou bem, minha família está bem, mas o mundo precisa conhecer Jesus. Amém? Então essa é a palavra que eu quero deixar, não só no seu coração, mas no meu coração também. Nós somos chamados para fazer a diferença, para brilhar a luz de Cristo. Onde nós estivermos, nós vamos fazer a diferença. O Senhor te chamou, o Senhor te escolheu. E Ele vai abrir portas aqui, vai te colocar em posições de autoridade, posições de cabeça. E é para você glorificar o nome dele. Eu conversei com uma moça esses dias, só para finalizar, e ela trabalhou durante um período como cabeça deste lugar, e ela foi demitida. E ela ficou sem entender. Ela falou, Senhor, eu não entendi o porquê eu fui demitida, eu trabalhava certo. Ela chegou para mim e falou assim, hoje eu trabalhando com você, eu entendo porque eu fui demitida. Porque eu deixei de falar de Jesus. Hoje eu estou aprendendo. Quando o Senhor me colocar como cabeça do lugar, é Jesus que vai reinar dentro daquele lugar. É Jesus a luz que tem que brilhar através das nossas vidas. Não vão precisar nem estar falando glória a Deus, aleluia lá. Não é isso, irmãos. Mas as pessoas vão ver a diferença em nós. E as pessoas vão querer conhecer Jesus porque nós estamos mostrando para Ele. Amém? Amém? Quero orar com você então. E você que entendeu a palavra, que deseja ser o sal e a luz da terra e deixar a luz de Cristo brilhar, coloca a mão no seu coração que eu quero orar para você. Pai, em nome de Jesus, queremos te louvar, Pai, e te agradecer pela tua palavra, Senhor. Eu também estou com a mão no meu coração, Senhor, porque eu também tenho um desejo, Senhor, de deixar a luz de Cristo brilhar através da minha vida, que a luz de Cristo brilhe através da vida dos meus irmãos, onde cada um estiver, Senhor, que o Senhor possa ser reconhecido através deles, que a luz do Senhor possa brilhar, porque a tua palavra diz que a luz não é colocada embaixo, a luz é colocada em cima, para que esse lugar seja todo iluminado, Senhor. Eu sei que o Senhor está levantando pessoas aqui com chamados específicos, Senhor. Seja onde eles forem colocados, Senhor, que o seu nome seja glorificado e exaltado através de cada um. Te louvamos, Senhor Jesus, porque Tu és maravilhoso, Tu és a nossa luz, Tu és a nossa rocha. Te amamos, Senhor, muito obrigado, porque eu sei que o Senhor está conosco. Nós te amamos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Liberar a nossa missionária dela, que ela precisa voltar lá para a igreja dela, né? O pastor pediu para que ela retornasse lá. Eu tenho uma história para contar desse tempo que eu estive em missões, né? Que quando eu ainda estava em Minas Gerais, eu fiquei 5 anos em Minas lá, né? Como missionário lá. E aí eu trabalhava lá já com artes.
mas eu já trabalhava com marketing ali e a gente fazia treinamentos em São Paulo e no Rio de Janeiro. Então eu ficava mais ou menos um mês em cada cidade e a gente ficava enfurnado, assim, full time, de manhã até de noite, porque era o único treinamento que a gente fazia físico e artístico durante o ano, né? E aí, no primeiro treinamento que eu fui para o Rio de Janeiro, eu nunca tinha ido para o Rio de Janeiro, assim, eu tinha ido já na rodoviária e saído, mas era de noite, então eu fui mais da cidade. Mas aí, dessa vez eu fui para ficar um mês. E aí eu cheguei na cidade de dia, assim, sabe? Eu entrei naquela vida Brasil de dia. Aí eu fiquei, não sei se você já teve a oportunidade de ir para lá, mas a cidade do Rio de Janeiro é complicada, assim, né, para dizer o mínimo. Então eu entrei naquela cidade assim, eu falei, gente, meu Deus, que lugar é feio. E é feio em todos os sentidos, assim, de muitas necessidades, muita gente na rua, muitos problemas sociais e com as pessoas mesmo, né? E aí fizemos aquele treinamento, lá foi bom e tal. Só que quando eu saí, eu falei, cara, aqui eu não volto nunca mais, é um lugar que eu não quero chegar nem perto, assim, eu vou para qualquer lugar, menos para o Rio de Janeiro. E o que aconteceu? Eu morei 14 anos no Rio de Janeiro. Depois de uns 2 anos mais ou menos, Deus nos fez entender que aquele era o melhor lugar para nós. Aonde eu achei que eu não ia frutificar, onde eu achei que eu não queria estar, eu morei 14 anos. Durante uns 3 anos, mais ou menos, 3 ou 4, eu briguei com Deus. Depois eu falei, não, tudo bem. Eu entendo que esse é o momento para eu estar aqui. E eu vivi anos maravilhosos ali, apesar da cidade. A gente fez coisas fantásticas, assim, Ju e eu, e vivemos coisas com Deus ali que nos acrescentou e nos cresceu demais. Então, às vezes, quando a gente pensa que não é para a gente estar em um determinado lugar, ou você fala assim, Deus está de brincadeira comigo, né? Só porque eu falei que eu não quero isso, agora eu vou ter que viver isso aí. Não é. É porque Ele sabe mais do que nós, Ele nos conhece mais do que nós mesmos e sabe que aquilo ali é o melhor para a nossa vida. E eu agradeço a Deus pelo tempo que eu passei comigo, apesar de ter sido bem difícil. Teve muitas coisas difíceis lá, mas aprendi horrores, assim, cresci muito com Deus, como ser humano, como homem, como casamento, né, com a minha esposa. Foi maravilhoso. Então, que esses lugares, né, quando você pensar assim, será que esse aí vai porque Deus sabe o que Ele tem para você. Né? E uma outra coisa que eu aprendi em João também, que quando a pastora Adriana estava falando aqui, eu estava pensando, a frase em si, ela é em inglês, né? What Jesus do? Quer dizer, o que Jesus faria. Então, quando você estiver assim, lá no seu trabalho, ou onde você, na sua casa, na sua família, né? Onde é o seu convívio, fora daqui da igreja, né? E aí você não sabe muito assim, mas eu quero até ser missionário, o que eu faço? Não sei o que eu faço. Pergunta, o que Jesus faria? Veja a situação, olhe e pergunte o que Jesus faria. Porque, gente, a população é carente demais. As pessoas são muito carentes e a gente tem bastante a entregar. Só que a gente precisa se colocar à disposição. Então, se você tiver numa situação e perguntar o que Jesus faria, de repente Ele vai colocar no seu coração, faça isso. E aí você vai poder fazer. Amém? Amém. Eu não vim aqui para completar a pregação nenhuma, só que eu estava ali e aí Deus falou comigo, fala, aí eu preciso falar. Mas eu vim aqui, na verdade, para falar dos avisos, para a gente terminar o nosso culto, né?